A missão é parte constitutiva da identidade da Igreja chamada pelo Senhor a evangelizar todos os povos. Por isso, este mês missionário extraordinário deve animar a vocação missionária dos cristãos, fortalecer as raízes de sua fé e despertar sua responsabilidade para que todas as comunidades cristãs se ponham em estado de missão permanente. No programa de hoje, você fica por dentro da Semana Missionária no Vicariato Sul. Tem informações sobre a 6ª edição do Seminário de Comunicação realizado pela Arquidiocese do Rio, no Centro de Estudos e Formação do Sumaré. Conhece o projeto Caminhos Brasil Memória, lançado neste sábado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E acompanha os principais destaques desta segunda semana do Sínodo Especial para a região panamazônica. Eu sou o Rafael Freire e esse é o Igreja em Ação. Catedral FM apresenta Igreja em Ação. Neste mês missionário extraordinário, rezemos para que o sopro do Espírito Santo suscite uma nova primavera missionária na Igreja. Com esta exortação, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, afirmou que as semanas missionárias que neste ano acontecem em todos os vicariatos devem nos ajudar nesse espírito de suscitar em todos nós a consciência de que, uma vez batizados, somos consequentemente missionários, ou seja, enviados permanentemente e constantemente ao mundo que necessita desse sopro do Espírito Santo, alma de toda a missão. Unidos ao chamado de Cristo, do Papa Francisco e de Dom Orani Tempesta, é que o Vicariato Sul realiza entre os dias 20 e 27 de outubro sua Semana Missionária, na Paróquia da Ressurreição e na Capela da Anunciação, no Pavãozinho, em Copacabana. O responsável pela missão na comunidade, diácono Jackson Tavares de Figueiredo, fala mais sobre o objetivo desta ação de evangelização e ressalta a importância da participação de todos nas missões realizadas pela cidade do Rio de Janeiro. Essa missão atende ao apelo do nosso querido e amado Papa Francisco de irmos até as periferias geográficas, sociais e existenciais de nossa sociedade. Ao entrar nas casas, nós levamos a palavra de Deus, a vida nova em Cristo, uma oração para aquelas pessoas que tanto precisam, mas também buscamos resgatar pessoas que estão afastadas da igreja. A missão sempre esteve presente na vida da igreja. Desde a igreja primitiva, os apóstolos eram apóstolos missionários. E, como diz o documento de Aparecida, nós temos que ser discípulos missionários. Temos que ter essa missão na veia. Dom Orani abriu no início do mês o ano missionário. É um apelo que ele faz a toda a arquidiocese para que possamos nos motivar, para que possamos ir até essas pessoas que precisam tanto da palavra de Deus, de um carinho, de um conforto e, sobretudo, da presença da igreja na vida delas. O clérigo destaca ainda, dentro da programação da Semana Missionária no Vicariato Sul, que conta com oração das laudes, missa e terço da misericórdia, a ação social que será realizada no próximo sábado, dia 26 de outubro, a partir das 9 da manhã, na quadra do Pavãozinho. O destaque da Semana Missionária acontecerá no sábado, com a grande ação social que teremos na quadra do Pavãozinho. Nesta ação social, nós ofereceremos serviços para a comunidade, serviços de beleza, de saúde, e assistência referente à documentação. Então, mais tarde teremos também na quadra a apresentação do Teatro da Paróquia da Ressurreição com o tema da campanha da fraternidade, políticas públicas. Será um momento muito importante para toda a comunidade e já estamos convidando desde já todas as pessoas a participarem deste encontro. A Paróquia da Ressurreição fica na Rua Francisco Otaviano, número 99, em Copacabana. Para mais informações sobre a missão no Vicariato Sul, ligue 2522-7698. 2522-7698.
Anualmente, a Arquidiocese do Rio de Janeiro organiza o Seminário de Comunicação para participantes de todo o Brasil. É um evento que reúne por 3 dias os principais responsáveis dos departamentos de comunicação das dioceses, congregações religiosas, institutos e pessoas interessadas na comunicação institucional da Igreja. A iniciativa tem como principal objetivo ser um canal de colaboração para a Igreja no Brasil, de forma acadêmica e prática no âmbito da comunicação. Esta 6ª edição, realizada entre os dias 15 e 18 de outubro, no Centro de Estudos e Formação do Sumaré, no Rio Comprido, o tema escolhido foi o desafio do século XXI, pessoas e habilidades, cultura da instituição e boas estratégias. Cíntia Bernardes, que faz parte da equipe que compõe a coordenação vicarial da Pastoral da Comunicação no Vicariato Suburbano, participa do Seminário de Comunicação todos os anos. Ela falou sobre esta edição que tratou sobre os desafios do século XXI. Eu considero esse evento importantíssimo para a nossa formação e para nos ajudar nessa grande missão. O tema central nos levava a pensar nas pessoas e habilidades como foco e desafio desse nosso século. Assim, fomos levados a meditar sobre as novas exigências e competências do comunicador, sobre seu papel e responsabilidade. Também falamos sobre a queda de antigos conceitos e modelos que já não são mais possíveis. Hoje, qualquer usuário de redes sociais pode ser produtor de conteúdo, o que acaba mudando toda a perspectiva de atuação do comunicador. Ele precisa se reinventar, rever suas posições para ir de encontro à necessidade do público, que no nosso caso é o povo a quem nós queremos evangelizar. Assim também segue a igreja, revendo, reavaliando e avançando em relação à sua atuação em comunicação, para assim atingir mais e melhor as pessoas, com a luz do Evangelho de Cristo. Encerrando, eu quero dizer que aqui aprendi que o foco não são as mídias, não são os meios, mas sim as pessoas, que são parte do processo e também o fim, a quem se destina a mensagem. E a 7ª edição do seminário já tem data marcada, de 20 a 23 de outubro de 2020. Mais informações você encontra no site seminariodecomunicação.com.br. E a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro lançou na manhã de hoje o projeto Caminhos do Brasil Memória, com a distribuição do passaporte que dará gratuidade em todos os museus do Centro Histórico Praça 15 que participam do projeto. A iniciativa, coordenada e realizada pela Subdiretoria-Geral de Cultura da Alerj, reúne 11 museus e pretende construir um olhar sobre os diferentes ciclos históricos e culturais da região da Praça 15 e adjacências, numa confluência de interesses em comum que reúne ao Palácio Tiradentes o Paço Imperial, Museu Naval, Museu da Justiça, Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, Centro Cultural Correios, Centro Cultural Banco do Brasil, Casa França Brasil, Igreja Santa Cruz dos Militares, Museu da Imagem e do Som e Museu Histórico Nacional. O vigário episcopal para a Comunicação Social e Cultura da Arquidiocese do Rio de Janeiro, cônego Marcos William Bernardo, falou ao Igreja em Ação sobre a importância do projeto e já adiantou que futuramente a ideia dos organizadores é também realizar uma edição com a apresentação do circuito das igrejas e dos museus voltados para a arte sacra. É com muita alegria que o Vicariato Episcopal para a Comunicação Social e para a Cultura, representando a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, apoia essa bela iniciativa da Alerj no desenvolvimento do projeto Caminhos do Brasil Memória, que vai ser a sua primeira versão. Teremos outras tantas e uma segunda, por exemplo, vamos ter a apresentação do circuito das igrejas, dos museus voltados para a arte sacra.
Entendemos que esse projeto é um resgate da memória do Brasil, de modo concreto, do Brasil visto a partir do Rio de Janeiro. E quando se tem o resgate da memória, resgata-se igualmente a história. Em resgatando-se a história, há uma prospecção para o futuro. Com isso, nós tomamos uma atitude proativa de reação através da cultura, através da valorização da cultura nos seus mais diferentes ciclos, momentos, séculos, para olharmos para o futuro e acreditarmos que nós podemos continuar a desenvolver história que se transformará em memória. Com isso, nós estamos confirmando a nossa presença no futuro e um futuro melhor, não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Que esse projeto, então, seja bem sucedido e que as pessoas se interessem por tomar conhecimento e fazerem parte desse circuito tão bonito que está sendo proposto a todos os cariocas. Com o passaporte do projeto Caminhos do Brasil Memória, os visitantes terão desconto de 50% no edifício Garagem Menezes Cortes aos fins de semana. Após cada visita, deverão requisitar o carimbo em todas as instituições culturais. Uma vez que todos os espaços estejam visitados, o portador ganhará o direito de vivenciar uma experiência marinheira no navio Museu Bauru, no submarino Museu Riachuelo, na nau dos descobrimentos, no helicóptero Rei dos Mares e no carro de combate Cascavel, atrações no Espaço Cultural da Marinha, além de também ser contemplado com 50% de desconto no Aquarrio. Para mais informações, acesse alerj.rj.gov.br. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí, o Igreja em Ação volta já já. Estamos de volta com o Igreja em Ação. E em uma parceria com a Rádio Vaticano, nós trazemos a você, amigo ouvinte da Rádio Catedral FM, os principais destaques do Sínodo Especial para a região panamazônica, que se concluirá no dia 27 de outubro. Com a 9ª Congregação Geral, teve início a segunda das 3 semanas do Sínodo. Na manhã da última segunda-feira, dia 14, encontravam-se presentes 179 padres sinodais que, junto com o Papa, elevaram uma oração a Deus pelo Equador. A questão da migração, o papel das mulheres nas comunidades da Amazônia e possíveis adaptações do rito litúrgico na região panamazônica foram alguns temas que emergiram durante o briefing com os jornalistas na terça-feira, 15 de outubro. As comunidades da Amazônia e os representantes dos povos indígenas veem no compromisso da Igreja e no Sínodo um sinal de esperança, um momento de luz. Foi o que disse Dom Eugênio Cotter, vigário apostólico de Pando, na Bolívia. Na quarta-feira, dia 16, o jornalista Raimundo de Lima entrevistou alguns dos padres sinodais brasileiros que estão em Roma. Inicialmente, o bispo de Marabá, no Pará, Dom Vital Corberlini, fez uma breve avaliação dos trabalhos sinodais já realizados, considerando que já passamos da metade deste sínodo dedicado à região panamazônica. A avaliação é muito positiva, porque estamos discutindo questões lá da Igreja na Amazônia, novos caminhos para a Igreja na Amazônia, para uma ecologia integral. Já praticamente terminamos o ouvir dos diversos bispos, assessores e outras pessoas que foram convidadas aqui para o nosso sínodo. Então, um momento muito bonito de Kairós, de graça de Deus. Agora estamos encaminhando mais para as propostas em vista do texto final. Então, um momento assim especial para todos nós, porque discutimos questões como sermos bons pastores naquela região tão vasta que é a Amazônia. Eu queria ressaltar essa questão da igreja com o rosto amazônico, não é? Que nós devemos colocar sempre mais e implementar sempre mais uma igreja onde os povos indígenas possam ter valor, os ribeirinhos, e que também nós possamos fazer a opção preferencial pelos pobres, pelos últimos, por aqueles que mais precisam. Nós precisamos atuar mais na questão, na linha missionária e, é claro, na linha vocacional,
precisamos atuar mais nessa questão vocacional e de sermos profetas naquele local, porque tem muitos problemas sociais, de terras, de questão de minérios, não é? E desmatamento. Então devemos ser uma igreja profética naquela região, assim, tão querida por muita gente, não é? Mas que vão sugando todo o bem que lá ocorre. Então, esta igreja que nós queremos imprimir sempre mais. O jornalista da Rádio Vaticano entrevistou ainda o bispo auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, que falou sobre o andamento dos trabalhos sinodais e evidenciou que uma igreja missionária na Amazônia é também uma igreja ecumênica. Eu creio que o sínodo está vivenciando uma experiência de profunda sinodalidade, verdadeiramente, né? Que significa encontro de culturas, de mentalidade, de sensibilidades, de caridade pastoral, que provém dos mais variados contextos. E cada pastor está se manifestando com muita serenidade, com muita autenticidade, com espírito de liberdade. Isso é muito bom. Revela que nós temos uma diversidade de contextos e cada pastor tem que se manifestar diante da igreja a partir daquilo que ele está vivenciando. E essa liberdade, ela está sendo respeitada. Nós temos uma diversidade de contextos dentro da igreja panamazônica. Temos a realidade ribeirinha, indígena, afrodescendente e assim por diante. E há contextos, portanto, com uma pluralidade religiosa muito grande. Não só dentro do cristianismo, por exemplo, pense as questões do relacionamento com as igrejas não católicas, né? São muitas igrejas neopentecostais, mas também com as igrejas tradicionais protestantes, mas temos também religiões indígenas. E nessa diversidade de contextos e de presença católica, deveremos saber dialogar. E esse diálogo é uma virtude cristã. Padre Zenildo Lima da Silva, da Arquidiocese de Manaus, auditor no sínodo, que fez um pronunciamento na segunda-feira aos padres sinodais, também trouxe suas considerações. Foram mais de 220 intervenções dos padres sinodais, dando destaque a temas, a argumentos já presentes no instrumento Labores, assim como também alguns que a gente sentiu a ausência, né? Me parece que essa primeira parte do trabalho, que agora é aprofundada nos grupos, ajuda a dar um pouco mais de consistência e também de articulação a essa grande temática. Me parece que o caminho do sínodo é alcançar uma visão de globalidade de toda essa realidade da Amazônia, a fim de que as respostas construídas sejam também elas respostas globalizantes, respostas que levem em conta a complexidade dessa realidade. Então, eu tenho uma preocupação com todo esse processo também pós-Assembleia Sinodal, né? O pós-sínodo. E nós verificamos a necessidade, isso já vem presente no instrumento Labores, que nós tenhamos instrumentos, assim eu chamei na intervenção, instrumentos de sinodalidade. A necessidade de uma instância episcopal nos moldes de uma conferência do episcopado da Amazônia, a fim de levar avante as discussões, as intuições e as orientações pós-sinodais, seja pelo documento final, quanto também pela exortação apostólica pós-sinodal que nós aguardaremos. Vimos a necessidade, por exemplo, de um observatório, né, no que diz respeito às questões da ecologia integral e também dos direitos humanos, para subsidiar as igrejas da região amazônica, panamazônica, com dados mais objetivos, mais concretos, mais fundamentados cientificamente, para construir a resposta do agir eclesial. Nós sentimos necessidade, eu argumentava também, de repensar o processo da formação presbiteral, e nós tivemos há pouco tempo, em 2016, a divulgação da Ratio Fundamentalis para a formação dos presbíteros. Precisamos acolher com criatividade e pensar uma Ratio amazônica, um processo amazônico de formação presbiteral, além de insistir também na necessidade de um fundo amazônico, seja nacional ou internacional, para dar capilaridade para as igrejas realizarem o processo evangelizador e de promoção humana. Direito dos indígenas, evangelização e inculturação estiveram na última quinta-feira, dia 17, em destaque na sala de imprensa da Santa Sé, na coletiva sobre o sínodo. Entre os participantes na coletiva, 3 testemunhos provenientes do Brasil: do arcebispo de Porto Velho, Dom Roque Paloski, do salesiano padre Justino Sarmento Rezende e do procurador da República, Dr. Felício de Araújo Pontes. O jornalista Raimundo Lima traz mais detalhes dessas participações. O procurador da República e especialista em direitos dos povos indígenas, o brasileiro Felício de Araújo Pontes Júnior,
focou a atenção na coletiva sobre a defesa dos direitos das populações da Amazônia e também dos descendentes dos afro-americanos. Muitas vezes, esses povos entram em conflito com o modelo de desenvolvimento imperante, explicou ele, chamando a atenção também para o aumento da atividade pecuária e de monoculturas, evidenciando que o homem não tem o direito de eliminar os ecossistemas em nome do progresso. Foi também muito forte a experiência do salesiano padre Justino Sarmento Rezende, brasileiro originário do povo Tuiuca, especialista em espiritualidade indígena e pastoral inculturada. Sua vocação nasceu graças aos missionários que ensinavam catecismo a seus avós. Nasceu também do desejo de poder transmitir a fé em sua língua materna, a partir do momento em que a Igreja entendeu que os indígenas evangelizados poderiam, por sua vez, tornar-se evangelizadores. Sacerdote há 25 anos, em sua fala, ele ressaltou a gratidão aos missionários por ter levado o Evangelho junto com o desejo que se conheçam as culturas indígenas. Também o arcebispo de Porto Velho, em Rondônia, Dom Roque Paloski, evidenciou os direitos das populações indígenas que sofreram discriminações, referindo-se também ao problema das terras tradicionais. Muito além das expectativas, assim a socióloga Márcia Maria de Oliveira faz seu balanço dessa segunda semana de trabalhos sinodais. A professora da Universidade Federal de Roraima participa do sínodo na qualidade de perita. Nesta entrevista, a doutora, que também é assessora da Rede Eclesial Panamazônica, fala da participação das mulheres. A participação das mulheres tem sido uma participação muito intensa e com muita qualidade também. Os conteúdos das apresentações feitas nas congregações foram conteúdos assim bem aprofundados, bem trabalhados, demonstra que as mulheres têm objetivos muito claros para trazer para esse sínodo e uma questão assim de um posicionamento muito claro com relação à valorização dessa liderança, dessa presença histórica das mulheres na Igreja da Panamazônia. Eu trouxe para a discussão o tema das migrações, que é uma questão que, de fato, marca toda a Igreja da Panamazônia nos últimos anos. A gente tem aprofundado muito a temática e eu fico muito contente que apareceram diversas vezes nos plenários das congregações a questão migratória, como preocupação, como aprofundamento, como análise das causas e, ao mesmo tempo, como busca de caminhos de pastorais de conjunto, de novas modalidades também de acolher, integrar e acompanhar os migrantes naquela perspectiva da campanha Compartilha a Viagem do Papa Francisco, que tem sido um grande referencial nessa relação com a questão migratória e o tráfico humano na Panamazônia. Dom Flávio Giovenali, salesiano, é bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, no Acre, e resume esses dias de trabalho como muito proveitosos. Para ele, a primeira semana foi uma reação aos temas do instrumento de trabalho. Já esta segunda, se começa a avançar e ir além com a apresentação de sugestões concretas para o documento final. Olha, eu acho muito proveitosos, né? Porque a primeira semana foi as reações ao texto de trabalho, né? O instrumento de trabalho, quanto essa segunda semana já foi o trabalho de avançar, de ir além, né? De prepararmos já sugestões concretas até para o documento final. E no grupo que estou está sendo um trabalho interessantíssimo, porque são ideias às vezes contrastantes, no sentido que um tem uma opinião, mas de extremo, não só respeito, mas de extrema vontade de avançar e de caminhar. Claramente que às vezes um quer ir de um lado, outros de outro, mas tem um desejo enorme de crescer e de avançar, isso sim. Ainda durante a tarde da última quinta-feira, o Santo Padre Papa Francisco encontrou um grupo de cerca de 40 indígenas, entre participantes do Sínodo para a região panamazônica e de outras iniciativas que estão sendo realizadas em Roma nestes dias. Eles estavam acompanhados por Dom Roque Paloski, arcebispo de Porto Velho, e pelo cardeal Cláudio Umes. Ao fazer referência às origens do cristianismo, nascido no mundo judaico, tendo mais tarde se desenvolvido no mundo greco-latino e então chegado a outras terras como a eslava, as orientais e as Américas, o Papa Francisco reiterou que o evangelho deve enculturar-se, porque os povos recebem o anúncio de Jesus com sua própria cultura. E agora o Sínodo Amazônico segue rumo ao documento final. Para o bispo auxiliar de Belém,
Dom Irineu Roman, conjugar a dimensão eclesial com as dimensões sociais e ecológicas garantirá um documento final satisfatório a todos. Ao final desta segunda semana de trabalhos, Dom Irineu concedeu uma entrevista ao jornalista Silvonei José, fazendo um balanço das ações realizadas no Sínodo. Além dos padres sinodais, nós temos todas as pessoas que nos apoiam, as diversas áreas, os cientistas, os profissionais que estão conosco da Amazônia, do ponto de vista religioso e também do ponto de vista ecológico. Mas eu diria assim, que a nossa grande preocupação é, em primeiro lugar, a evangelização na Amazônia. É a necessidade de nós termos discípulos e missionários no meio da Amazônia. Então essa é uma grande preocupação que nós estamos procurando aprofundar nesse sínodo, para que nós possamos superar essa carência de pessoas preparadas para os ministérios, a evangelização, a missionariedade naquelas comunidades mais longínquas, mais afastadas da Amazônia. Então esse tem sido um assunto muito presente também nos círculos menores, em primeiro lugar, que foi, digamos assim, algo que foi muito presente, muito debatido, muito aprofundado. E eu creio que isso vai nos trazer soluções muito importantes para que nós possamos ser uma igreja viva, uma igreja atuante, presente, missionária, em todos os recantos dessa grande Amazônia, que é composta por 9 países. Não é só o Brasil. Eu sou brasileiro, trabalho em Belém do Pará, sou bispo auxiliar, mas também em todos os demais países que compõem a Amazônia. Em segundo lugar, entra a questão que eu diria é a ecologia integral. A ecologia integral, ela envolve várias dimensões, desde as culturas dos povos indígenas, quilombolas, as comunidades originárias, tradicionais, os ribeirinhos, estão presentes em toda essa grande Amazônia. E nós precisamos prestar atenção nesses povos, porque eles têm a chave, digamos assim, da proteção da vida da Amazônia. Eles têm a chave do ponto de vista da proteção do meio ambiente, da proteção das águas, da proteção das culturas. E isso é muito bom para todos nós, tanto para o planeta, eu diria. Então, se nós soubermos conjugar a presença da igreja, que faz o seu trabalho ministerial, do ponto de vista da fé, da esperança, da caridade, juntando com a dimensão social, a dimensão ecológica, ambiental, então nós podemos, de fato, garantir que esse sínodo vai chegar ao seu final e vai produzir um documento que vai satisfazer a todos nós. E antes de finalizar mais uma edição do Igreja em Ação, eu gostaria de convidar você, amigo ouvinte da Rádio Catedral, para participar conosco da Missa em Ação de Graças pela canonização de Irmã Dulce, no próximo sábado, dia 26 de outubro, às 9 da manhã, missa presidida pelo nosso cardeal Orani João Tempesta, na Casa de Emaús, que fica na Avenida das Missões, número 18, em Cordovil. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. O Igreja em Ação vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo sábado a partir das 5 da tarde. Até lá! Catedral FM apresentou Igreja em Ação.